Na atividade de hoje, iremos complementar o assunto sobre o MOSFET tipo intensificação. Iremos fazer uma rápida revisão sobre o MOSFET tipo depleção e, em seguida, conversarmos sobre o funcionamento do MOSFET tipo intensificação. As referências online estão citadas aqui logo abaixo. Vamos rever a formação do MOSFET, que é, então, caracterizado pela... Inicialmente, vamos revisar quais são as características primordiais que caracterizam o MOSFET. Nesse slide está sendo apresentado o MOSFET do tipo depleção, porque há a existência do canal previamente formado. O assunto vai ser tratado abordando o componente que é o MOSFET canal N. Dessa maneira, há então que as regiões de dreno e de fonte possuem um cristal mais fortemente dopado. Essa informação é definida pela presença do sinal positivo como sendo o subscrito no nome do cristal. No caso da existência do canal, essa dopagem é uma dopagem normal. Eletricamente, o MOSFET é um dispositivo que opera através da tensão aplicada entre o terminal de porta e o terminal de fonte, para que, então, seja feita o controle da corrente que vai circular entre os terminais de dreno e de fonte. Essa corrente é a corrente de dreno, que é a corrente realmente que vai realizar o trabalho elétrico em circuitos eletrônicos. Além disso, nós temos que a presença desse óxido, que é uma característica construtiva desse componente, vai fazer com que nós tenhamos a estrutura sendo semelhante à de um capacitor. Consequentemente, a corrente de porta ela é igual a zero. E essa relação vai implicar em uma impedância de entrada infinita. Construtivamente, como já foi comentado, a presença do óxido de silício, que é, então, colocado entre o metal e o semicondutor. Essa estrutura vai, então, caracterizar o componente como sendo um componente de alta impedância de entrada, fazendo com que a corrente de entrada seja muito pequena, especialmente interessante para determinadas aplicações onde a fonte a ser trabalhada, a fonte de controle tem uma pequena potência para fornecer ao componente para realizar o trabalho eletrônico. Em linhas gerais, nós temos aqui o comparativo entre o MOSFET tipo depleção e o tipo intensificação. No caso do MOSFET tipo depleção, nós vamos ter o canal, que é essa estrutura previamente formada. Então, de fábrica, esse canal ele é existente. Isso vai caracterizar a possibilidade de que, quando uma tensão aplicada entre o terminal de porta e o entre o terminal de dreno e o terminal de fonte, quando for aplicada uma tensão, essa vai ser suficientemente capaz de fazer circular uma corrente, o que caracteriza essa forma de relacionar o componente como sendo normalmente ligado. Ele vai operar tanto no modo depleção como no modo intensificação. Essas nomenclaturas estão relacionadas ao fato de que VGS, ao ser aplicado ao componente, ele pode tanto assumir um valor positivo que o componente irá operar, como VGS pode assumir um valor negativo. Então, em ambas as situações, esse componente irá operar. E o símbolo do componente está relacionado a 4 terminais,
Quando nós temos 4 terminais, significa que estamos com o 4º terminal de substrato ou bulk disponível no encapsulamento. Já nessa forma de representação do símbolo, o terminal de substrato está conectado internamente ao terminal de fonte. Portanto, não temos acesso a esse 4º terminal. Já no caso do MOSFET do tipo intensificação, o canal é inexistente. Então, essa região ela é desprovida de dopagem e, consequentemente, nós vamos precisar, através de um potencial adequado aplicado ao terminal de porta e ao terminal de source, de fonte, fazer com que essa tensão entre terminal de porta e fonte seja adequada e denominada como threshold para que esse canal seja induzido, ele seja formado através do potencial denominado como threshold. Essa estrutura cristalina faz com que o componente não tenha uma corrente circulando como acontece no MOSFET de depleção. Aqui, um potencial aplicado entre o terminal de dreno, e o terminal de fonte não há a circulação, porque esse canal ele precisa ser formado por meio do terminal de porta e o terminal de fonte. Então, eu preciso ter uma tensão aplicada a esse potencial, um valor de VGS, que vai, então, garantir a formação do canal. Se isso não for estabelecido, ele não vai apresentar uma corrente circulando entre o terminal de dreno e o terminal de fonte. Ele vai operar somente com o modo intensificação, então VGS para o canal N, que é o que nós estamos tratando, somente será operável, terá a operação factível pela presença de uma tensão positiva no terminal de porta. E nesse caso, a equação de Shockley não é válida, ok? Na sequência, nessa etapa da explicação, o objetivo é mostrar como que os parâmetros denominados como IDSS, corrente de dreno para a fonte com terminal de porta curto-circuitado, e a tensão VP de pinch-off são obtidas. Nesse caso, esses dois parâmetros são essenciais para que a equação de Shockley possa ser empregada. Antes de partirmos para a explicação, vamos relembrar que todo dispositivo que apresenta uma junção PN vai naturalmente apresentar uma camada de depleção. E é justamente essa camada de depleção que é o fato gerador para a passagem da corrente ser aumentada ou diminuída. Então, esse valor de potencial, ao ser aplicado adequadamente aos terminais, vai fazer com que haja um aumento da camada de depleção e, consequentemente, o canal vai ser estreitado ou alargado, dependendo de como que esse potencial está sendo aplicado. No caso específico para essa condição, quando a tensão VDD, que é a tensão aplicada entre o terminal de dreno e o terminal de fonte, é aumentada, iremos então ter um aumento da camada de depleção. Observe que, nesse caso, o potencial positivo da fonte está aplicado ao cristal N. Aqui, essa estrutura é um metal e, portanto, o terminal de dreno está conectado diretamente ao cristal N. Com isso, há, então, a atração entre os elétrons para o terminal positivo da fonte. Consequentemente, haverá a saída desses elétrons por meio desse terminal e, com isso, a camada de depleção vai ser aumentada. Quando a camada de depleção é aumentada, a largura desse canal ela vai ser estreitada.
Então, com esse mesmo foco, nós vamos passar a aumentar a tensão entre o terminal de dreno e o terminal de fonte. Vamos aumentar a tal ponto de que vai existir uma largura mínima, mas por onde ainda circula uma corrente. Essa corrente é de alta densidade, porque a largura, a área é muito pequena, porém as partículas de eletricidade vão ser em grande quantidade. Isso, então, vai definir o valor da corrente IDSS. É a corrente máxima permitida que o componente vai permitir circular entre o terminal de dreno e o terminal de fonte, que é, então, necessária para usarmos na equação de Shockley. O valor dessa tensão que gera essa corrente para o fato em que a tensão de porta está curto-circuitada, que é a condição para que esse parâmetro seja obtido, tanto o VP como o IDSS, nós vamos então ter o valor como sendo o VP. Para essa situação, então, o valor de VP é definido. São essas duas situações, são esses dois valores que nós vamos então ter como informação no datasheet, e esses valores são encontrados dessa maneira. Vamos aplicar um potencial entre o terminal de dreno e o terminal de fonte. Esse potencial vai ser aumentado até um ponto em que a corrente não mais varia, ela chega a um limite máximo, e esse limite máximo é então a corrente IDSS. Ela possui uma densidade elevada, porque a largura desse canal é estreita, porém com uma grande quantidade de portadores, que nesse caso são os elétrons, tendo em vista que é um MOSFET de canal N. A tensão que nós obtemos essa corrente, ela recebe a denominação de VP. Para essa análise, vamos ter o MOSFET tipo depleção, presença do canal, porém operando no modo intensificação. Relembrando que o componente, pela presença do canal N, tem elétrons como portadores majoritários. O substrato, apesar de ser um cristal P, apresenta os portadores minoritários. Com isso, o próximo passo é colocar a fonte que vai permitir esse modo de operação, que é a intensificação. E o termo intensificação é porque o terminal positivo dessa fonte vai fazer com que os elétrons presentes no substrato, como sendo os portadores minoritários, passem a ser atraídos por essa fonte que está polarizando de forma a atrair os elétrons. Consequentemente, o resultado dessa atração vai fazer com que haja uma intensificação da corrente que está circulando por esse componente. O comportamento do MOSFET tipo depleção, cujo canal é do tipo N, é então representado graficamente por meio da curva de transferência, onde a variável de saída é uma função da variável de entrada, e a partir do eixo vertical, que é o eixo da corrente, à esquerda temos valores de VGS negativo, que define o modo de operação depleção. Valores negativos por se tratar do canal N. Já à direita do eixo vertical, os valores de VGS são positivos, o que define a operação no modo intensificação. No caso da curva característica de saída, onde a corrente é uma função da tensão aplicada entre o terminal de dreno e fonte. Observe a diferença entre os eixos horizontais. Aqui é porta e fonte, aqui é dreno e fonte. A variável que define o valor da corrente de dreno, que é a corrente de saída, o elemento, a variável que vai realizar trabalho, é uma função da tensão entre porta e fonte. E aqui
observamos que, à medida com que a tensão VDS vai aumentando, há a tendência da corrente de dreno se estabilizar. Essa corrente ela é maior à medida com que nós fortalecemos a quantidade de portadores no canal, que nesse caso é definido por VGS positivo. O valor de IDSS é o valor padrão, onde sempre é obtido com o terminal de porta curto-circuitado. E abaixo desses valores, valores negativos, caracterizam o modo de operação de pressão.